Olá, boa noite. Deixa eu ver se está tudo certo. Opa, agora, beleza, vamos lá, vamos ver. Boa noite. Deixa eu me localizar aqui. Ok. Alessandra, boa noite, Alessandra. Então vamos lá. Deixa eu me localizar aqui. Então vamos ver, que eu continuo me perdendo. Tá, cheguei. Então, boa noite. Boa noite, Alessandra. Vamos. Marco Rolim, boa noite, Marco. Vamos esperar alguns minutinhos. Welton Bahia, boa noite, Welton. Então tá bom. Bem, boa noite a todos. Hoje eu coloquei o título aqui e fiz algumas chamadas. Hoje a gente vai conversar sobre microserviços. É um assunto interessante, tem bastante coisa para falar. Eu, como sempre, fiz um roteirinho e eu vou tentar me ater ao roteirinho, não falar muito coisas adicionais. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu vou tentar manter. E acredito que vai ser um assunto interessante. Tem alguns links que talvez algumas pessoas conheçam, outras não. Então eu acho que vai ser elucidativo para quem não conhece nada, vai ser interessante para quem já conhece alguma coisa e para aquela pessoa que já conhece bastante, já desenvolve, já tem projetos utilizando microserviços. É interessante que coloque os comentários para a gente possa tornar uma discussão interessante para todo mundo, que todo mundo pegue bastante dicas, tanto de mim quanto das pessoas que vão colocando também os comentários. Vamos lá, deixa eu ver quem já está aqui. Leonardo, beleza? Deixa eu ver quem mais. Sempre dá um atraso, eu nunca consigo ver. Às vezes, depois que eu acabo, eu vou dar uma olhada nos comentários. Tem comentários que ou eu passei por cima ou eles não apareceram para mim durante o momento da live. E é engraçado. Mas é isso. Bem, vamos lá. Vamos continuando aqui, esperando. Vamos dar mais um tempinho para esperar para mais pessoas cheguem, para a gente continuar falando e que essa conversa seja uma conversa para mais pessoas, que outras pessoas também tenham interesse. Então, vamos lá, está crescendo, tá. Ednelson Correia. Ah, aqui aparece legal, aqui que não aparece. Oi, Ednelson, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver quem mais. Aqui, engraçado. Ah, agora apareceu. Beleza, Ednelson, boa noite. Tá, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar mais alguns minutos para ver se vai chegar mais pessoas e aí a gente começa, mais alguns minutinhos. E, bem, para quem não me conhece, se é que alguém ainda não me conhece, dessas pessoas que estão entrando, meu nome é André Dourado e eu faço lives todos os domingos às 21 horas. Inclusive tem um projeto novo, não sei se vocês viram lá na página do Facebook. Eu vou começar a falar todo dia no YouTube. Na verdade, 30 minutos. Eu ainda não tenho certeza se vai ser 9 horas ou 10 horas, porque durante a semana muita gente chega da escola ou chega da faculdade e aí talvez seja interessante a gente começar às 10. Eu ainda não tenho muito bem certo esse horário, mas provavelmente vai ser às 10. Vou começar uns 30 minutos, falar sobre assuntos de atualidade da nossa área, coisas que eu estou trabalhando agora, estou trabalhando em alguns projetos ao mesmo tempo e algumas tecnologias. Uma delas hoje eu vou falar aqui, então estou num momento de bastante descoberta sobre algumas coisas que eu realmente não conhecia e que são bastante interessantes. Então vai ser isso, a gente vai bater papo durante 30 minutos todo dia e aos domingos eu vou tornar a fazer essa live de uma hora e pouquinho, que é para a gente conversar mais proximamente. Mas todo dia, a ideia é todo dia a gente conversar 30 minutos. Deixa eu ver se apareceu mais alguém.
Nunca bate o número que está aqui com o número que está aqui. Então tá bom, vamos lá. Então vamos continuar esperando. Aqui já tem um número que não é o que bate, que está aparecendo aqui para mim. Mas esse assunto de microserviços é um assunto que há algum tempo eu queria falar, eu queria que a gente conversasse sobre. Mas aí eu protelei porque havia alguns outros assuntos, por exemplo, o assunto da semana passada, que foi Bitcoin, é um assunto que tinha sido bem mais pedido. Esse assunto algumas pessoas pediram, e aí eu achei interessante porque é um assunto realmente que tem bastante coisa para falar. Não é hoje a gente não vai descer muito tecnicamente, vai ser mais, como eu disse, vai ser mais sobre o aspecto, sobre a visão de gestão. Logicamente que é um assunto que você mais cedo ou mais tarde você vai tocar num ponto técnico sobre um framework aqui, um protocolo ali, mas nada muito técnico, vai ser realmente, a gente vai conversar sobre o que está acontecendo, mercado também, se esse mercado é um mercado interessante para nós desenvolvedores, se é importante, se é interessante a gente ter conhecimento sobre essas tecnologias e se isso está sendo muito adotado, se está sendo pouco adotado. E também se isso é para qualquer companhia, se isso é para qualquer empresa. E aí a gente vai conversar sobre isso aí durante todo o nosso encontro. Juliano Costa, beleza, Juliano? Tá ótimo. Bem, como eu sempre peço para as pessoas que já estão aqui, que puderem compartilhar essa live com pessoas das suas redes, que vocês acreditem que tenham interesse nesse assunto, microserviços, eu peço que compartilhem, para que mais pessoas participem, para que a gente possa conversar mais, para que a gente possa ter opinião de outras pessoas, além do que eu estou falando aqui. E também, ao final da live, a gente possa também trocar algumas figurinhas. A gente responder algumas perguntas e também ler a opinião de vocês que estão colocando aqui. E aí a gente faz uma conversa, uma discussão mais fundamentada. Então, para vocês que estão entrando, eu peço que compartilhem com as suas redes, compartilhem com as pessoas que talvez tenham interesse nesse assunto. Ótimo. Então vamos lá. O Elton Bahia, beleza? Opa, saí, voltei. Juliano, já presente na live, tema hoje muito importante. Isso, Juliano. Bom saber. É um tema legal, é um tema bastante interessante. Tanto só para bater papo quanto para implementar. Implementar também é legal, é bem interessante. Principalmente, existe hoje muita celeuma sobre isso. Mas aí você vai migrar, você tem uma aplicação monolítica e aí você vai quebrar em microserviços. Pô, mas quais os ganhos que eu vou ter com relação a isso? Vale a pena, não vale a pena? Então hoje você vê muito, se você procurar pesquisar, você vai ver muita discussão com relação a isso. Sobre a necessidade e se vale a pena ou não. E muita gente fica com o pé atrás, porque na verdade é uma mexida, você tem uma aplicação que muitas vezes está funcionando. Pode funcionar melhor? A gente vai conversar sobre isso. E aí fica nisso. Você tem que ver se tem um artigo aqui que fala exatamente sobre isso, a gente vai mencionar. Isso é para você? Isso é para sua empresa? Existe um momento que você pode entender se isso é realmente para você ou não. Mas a gente vai conversar aí durante toda essa uma horinha que a gente vai conversar aqui. Beleza? Tá, eu tô vendo aqui, tem bem mais gente. Bem, toda live eu tô aqui, para quem já me acompanha, eu sempre gosto de ter a noção de quem já me acompanha, já conhece o que eu estou fazendo, já conhece algum post meu, já viu algum vídeo, já viu algum dos meus conteúdos, já foi na minha página, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no meu blog. Se já viu alguma coisa, se viu no YouTube, no canal, algum vídeo, alguma coisa. Então, eu peço para aqueles que estão me vendo hoje pela primeira vez, que não conhecem nada, absolutamente nada sobre mim, que escreva aqui nos comentários 2, para eu ter uma noção de mais ou menos quem é que já me conhece, quem não me conhece. E para aquele que me conhece, eu peço que coloque 1, para a gente começar, para eu ver a quantidade, se tem muita gente que já me conhece e gente que não me conhece. Então, por favor, coloquem, que é só para eu ter a noção. Beleza, seu Alberto. Tiago Ladeira, boa noite, Tiago. Alexandre Jackson, beleza, Alexandre, prazer.
Obrigado por estar aqui. Vamos ver quem mais. Ótimo, já teve um compartilhamento aqui. Quem foi? Seu Alberto e Alessandra, obrigado pelo compartilhamento. Obrigado, Alberto. Obrigado, Alessandra. É bacana, que aí mais gente chega, mais aumenta essa conversa, vai ficar bem mais interessante, que é um assunto interessante. Deixa eu ver quem mais. Então tá, vamos lá. Então tá. Bem, torna a falar, para aquele que não me conhece, eu peço que coloque 2. Para aquele que já me conhece, já conhece meu conteúdo, coloque 1. Então tá bom. Leonardo, beleza? Davidson, já ouviu falar, mas nunca tive a oportunidade. Obrigado, Davidson. Então tá aqui. Obrigado por você estar aqui. Vamos ver se você vai gostar. Todo domingo eu estou aqui e a partir da semana que vem, toda segunda, durante todo dia eu vou falar meia hora no YouTube. Eu vou mudar um pouquinho, porque o YouTube ele tem uma grande vantagem. Eu sei que tem no Facebook também tem esse recurso, mas eu fui comparar os recursos que tem de transmissão com o recurso que tem no YouTube. O YouTube tem muito mais vantagens em termos de transmissão do que tem no Facebook. Então, a partir da amanhã, eu já vou começar a transmitir no YouTube todo dia, uma meia hora, a gente vai começar meia horinha. Eu estou definido, mas eu acredito que vai ser às 10 da noite. E a live também, dependendo do andamento, também eu vou fazer somente lá. E aí, mas eu vou avisar nas minhas redes, vou avisar aqui, inclusive aqui no Facebook. Mas eu peço para aqueles que... Estou vendo que está aumentando o número, então eu vou repetir. Para aquele que não me viu, nunca viu nenhum conteúdo, não conhece nada do meu trabalho, eu peço que coloque o número 2. E aquele que já me acompanha, coloque o número 1, por favor. E também eu peço que vocês compartilhem isso com pessoas que vocês conheçam, com pessoas que talvez tenham interesse por esse assunto. Eu devo falar hoje, eu vou tentar, como sempre, eu sempre passo do horário, mas hoje eu vou tentar me ater ao script que eu coloquei aqui, para a gente não fugir muito da linha, não traçar muitos assuntos adicionais, que normalmente eu sempre acabo me empolgando e me expandindo mais para outros assuntos. Hoje eu vou tentar manter a linha, para que a gente possa ter tempo para todo mundo conversar, bater papo depois, fazer pergunta. Van Souza, beleza, Van? Prazer, obrigado por você estar aqui. Vamos lá. Então tá bom, vamos. Beleza. Juliano 1, sempre acompanhando. Valeu, Juliano, brigadão. Hugo de Lucas Mato, valeu, Hugo, tranquilo. Então tá bom. Então tá. Vamos começar a conversar então. Já estamos com 9 horas e 13 minutos, já é um bom momento. Eu vou sair aqui para não pesar muito na transmissão e vou pegar aqui o meu guiazinho. Então tá bom. Bem, qual é o assunto de hoje? Microserviços na visão de gestão. Então, torno a dizer, não será uma conversa muito técnica, vamos tocar um ponto ou outro técnico, mas a gente não vai muito fundo hoje na parte técnica, porque tem sempre gente, lógico, tem gente de todos os níveis de conhecimento, e aí eu sempre dou uma explicação, uma coisa ou outra. Então, se eu falar alguma coisa que eu deixar não explicado, por favor, deixe na área aqui de comentários a pergunta, um esclarecimento, que aí eu posso falar de novo, ou então explicar melhor. Mas é isso. Então vamos lá, vou tentar seguir aqui o meu roteirinho. Esse assunto, microserviços, na realidade é uma coisa, muitas pessoas eu já vi falarem, assim, os mais velhos inclusive, que isso a gente está voltando para o tempo que eu comecei. Então vamos lá. Lá nos anos 70, como é que a gente fazia o desenvolvimento? Você fazia um monte de programa COBOL e eram estanques, ou seja, eram independentes, e você tinha um sistema de contabilidade que tinha lá as rotinas dela rodando lá no COBOL, e aí você tinha contas a pagar, contas a receber, e aí cada um era independente, não tinha integração de nada. Você fazia depois a integração fazendo uma transferência de arquivo. Então você transferia um arquivo de um módulo para o outro e assim você ia fazendo. Tem algumas pessoas que fazem a relação de microserviços como se fosse isso. Na verdade, como se a gente estivesse voltando ao passado. Não tem nada nem próximo disso. Para quem vivenciou isso, e eu vivenciei isso, para quem não me conhece, para quem algumas pessoas que já me conhecem, talvez eu vou só lembrar. Eu tive a oportunidade de trabalhar até com cartão perfurado. Então, eu comecei a trabalhar em 85, né, com essa coisa.
E aí eu fui indo e estou até aqui até hoje, eu sou apaixonado por essa área, é uma área que realmente me dá uma felicidade muito grande de trabalhar com ela. Mas tudo bem, beleza. Então, as pessoas fazem uma relação como se fosse nos anos 70, nos anos 80, que existia muita coisa, e hoje ainda tem muito COBOL. Mas lógico que hoje o nível de integração é maior. Beleza. Nada a ver com isso. Sempre existiu essa necessidade de você fazer o seu trabalho de uma forma otimizada. Mas o COBOL era por limitações de equipamento, limitações de... rodavam em mainframes pequenos, mesmo sendo mainframes, eram de uma capacidade bastante pequena naquela época. Havia equipamentos como, por exemplo, alguns da Digital, PDP-11, que vocês devem ler em livros, não tinha memória nem para fazer sorte, então você tinha que tirar tudo da memória, deixar só para fazer um sorte, uma organização. Era uma época bem enrolada, bem complicada. Mas aí começou essa necessidade, sempre houve essa necessidade. Começaram a aparecer o que hoje a gente chama de monolíticos, tá? Um desenvolvimento de aplicações monolíticas, que eram grandes aplicações, como são hoje os ERPs. Então, grandes aplicações que você tinha, muitas vezes, um grande executável, e esse grande executável ele está lá dentro tudo. Está lá dentro o módulo de contabilidade, está o mesmo módulo de contas a pagar, o módulo de contas a receber, recebimento e assim por diante, a parte fiscal, tudo está lá dentro desses grandes monolíticos. Mas aí quais são os problemas disso? Os problemas são os problemas que todos nós vivenciamos. Digamos que você tem um monolítico que você desenvolveu ou que você dá manutenção e você tem que colocar no ar uma nova versão. Você tem que testar isso não só unitariamente, não só aquela unidade que você mexeu, mas você tem que fazer um teste geral de toda a aplicação para poder fazer o deploy, para poder subir para a produção. Então isso sempre é muito complicado, porque você envolve muitas pessoas e muitas vezes, às vezes, você tem uma mexida que leva semanas para que você consiga efetivamente colocar isso no ar. Mesmo se você tiver DevOps, e vamos lembrar o que é DevOps, para quem não conhece, DevOps é aquela colaboração entre developers, desenvolvedores, e os operadores, os Ops. Então, mesmo que você tenha DevOps, às vezes hoje ainda demora bastante tempo, porque tem toda uma política dentro e também muitas vezes você está mexendo no módulo que ele tem um intrincado tão grande de regras que você precisa de diversas pessoas validarem. Então surgiu essa necessidade. Sempre houve essa necessidade de você ter sistemas independentes e que trabalhassem de uma forma distribuída. E a partir daí foram surgindo algumas tecnologias. Então, lá em 1989 surgiu o Corba. E o Corba o que era? Era exatamente essa tentativa de você trabalhar com objetos distribuídos. Por quê? Porque com o surgimento de... A gente está falando, vamos lá, no tempo que eu trabalhava lá com um bom e velho mainframe, que só tinha mainframe, não tinha um computador pessoal, não tinha os nossos PCs, não tinha, muitas vezes, até você poderia ter um mini computador. Às vezes as empresas tinham um mainframe para rodar as coisas mais nobres, e elas compravam um mini computador. Aí o conceito de mini computador, para quem nunca viu um mini computador, o mini computador é um computador que parece um armário, e ele realmente, muitas vezes eram armários, só que tinha um nível de processamento mais baixo que o mainframe, só que era uma arquitetura muito próxima do que a gente via no mainframe. Com o surgimento da microinformática, com os PCs, isso foi começando a mudar. E aí você tinha servidores que rodavam as folhas de pagamento, mas que tinham que interagir com aplicações que muitas vezes estavam no mainframe, que é o que, para quem trabalha em mainframe, chama de plataforma alta e plataforma baixa. Então você tinha que fazer essa integração. E essa integração começou a surgir necessidades, porque eram ambientes heterogêneos, não era o mainframe ou só no desktop. Você tinha que fazer essa comunicação. E aí começaram a surgir algumas metodologias, algumas tecnologias. Então o Corba apareceu em 89, e aí a Microsoft, na época, que viu que isso estava surgindo, era uma necessidade, lá em 1993 eles lançaram o que era o DECOM-COM, que hoje a gente ainda vê muita coisa, que deu suporte para ActiveX e outras coisas que a gente ainda vê bastante hoje. Lógico, não tanto quanto via nessa época, que era apareceu como sendo uma facilidade adicional para fazer esse tipo de comunicação, mas ainda tinha diversas limitações. E
logicamente, como tudo que a Microsoft fazia naquela época, hoje a Microsoft tem uma visão um pouco diferenciada, ela está olhando muito mais hoje para o open source, então ela está se adequando a metodologias mais de uso genérico, mais publicadas. Mas na época, para vocês terem uma ideia, até o XML ele tinha uma estrutura diferenciada. Então, assim, era o XML da Microsoft. Então, tinha alguns senões com relação a implementar essa tecnologia. E aí foi andando. Aí surgiu o grande pulo do gato na época, e isso eu participei disso e era um dos defensores disso. Apareceu lá em 2008, 2007, quer dizer, apareceu não, porque já era utilizado em outros momentos, mas aí o boom foi em 2007 e 2008. Foi o SOA, que é o Service Oriented Architecture. Então o que era isso? Na verdade, era exatamente uma arquitetura orientada a serviços. Então você tinha agora, desse momento, você via exatamente isso. Alguns serviços sendo independentes, era uma ideia de você quebrar o seu trabalho e ir criando serviços independentes, e você tinha um barramento, que chamava ESB, Enterprise Service Bus, que era um barramento onde aqui embaixo você tinha os serviços e aqui em cima você tinha uma orquestração desses serviços. Então você tinha web services aqui, baseados em tecnologia SOAP, e eles também faziam tráfego de XML. O SOA é só isso? Não. O SOA é uma filosofia de trabalho, onde você tem exatamente a forma de você unir plataformas completamente heterogêneas, uma diversidade de sistemas, e você olhar de uma forma integrada ou pseudo-integrada. Então você, na época, para fazer essa orquestragem, você aprendia uma linguagem, aí foi o boom também do BPM, que era uma linguagem de mapeamento de negócios, onde você mapeava isso e fazia essa orquestração. Essa foi uma tecnologia que foi vendida aos quatro ventos, muita empresa embarcou, muita empresa investiu muito, e era uma coisa meio conflitante, porque ela surgiu com a finalidade de tornar as coisas mais baratas, mais acessíveis, você ter um custo menor de implementação. Só que aí muita gente vendeu muita solução, foi uma festa. E, logicamente, nem tudo que era vendido a gente conseguia entregar. Então, muitas vezes, ou muitas empresas, deram com burros na água e aí foi aquilo. Mas, de grande achado nisso foi, você viu um sonho de muitos anos implementado. Funcionava perfeitamente? Não, não funcionava perfeitamente, como nada funciona perfeitamente. Mas tinham vantagem naquela implementação. Então o SOA ele teve essa grande vantagem. Ele mostrou que existia essa possibilidade de você sim quebrar esses serviços, só que de uma forma que você quebrasse e teria problemas. Talvez você não precisasse do barramento, ou talvez você não precisasse do BPM, ou talvez você não precisasse do web service. Bem, cada solução que foi implementada, as pessoas que lidavam com isso tinham a sua opinião. O caso agora você tinha vislumbrado que realmente isso existia e era possível. Em 2009, teve uma grande problema mundial, tá? Houve muita quebradeira, muita empresa com problema, e aí os orçamentos estouraram, e aí foi abandonando. E eu não posso dizer que hoje ninguém utiliza, porque tem muita gente que utilizou e continua utilizando. Como, por exemplo, se você usa um Oracle Enterprise Business, um Oracle EBS, a Oracle comprou um monte de produtos. Então eles criaram uma estratégia, eles criaram uma tecnologia que chama Fusion. Exatamente, é um barramento e você faz a orquestração dos vários módulos. Então você pode integrar PeopleSoft com Oracle efetivamente, ou qualquer dos produtos, Siebel. Qualquer dos produtos que foram adquiridos, você tem a Fusion, e então esse barramento ele faz essa interação. Então existe hoje implementado em diversos locais e está lá. E é uma plataforma SOA. Ok, então vamos lá agora conversar mais intimamente sobre microserviços.
Tá, tem um artigo muito interessante. Martin Fowler, para quem nunca ouviu falar do Martin Fowler é um dos head, é um dos cabeça de uma empresa que eu já falei anteriormente, quem já me acompanha sabe, chama ThoughtWorks. Então a ThoughtWorks é uma empresa que ela... outro dia eu vi até um podcast o cara dizendo se programa de tudo dentro da ThoughtWorks. Lá não existe assim, como no Google. O Google, o que é que você programa em Google? Você programa em Go, você programa em Python, você programa em JavaScript, você programa em Java e assim tá então, e Ruby. Então, você tem algumas linguagens. Na ThoughtWorks não, na ThoughtWorks é tudo pela novidade, tudo pela tecnologia. Então aparece de tudo. Você tem sistema feito de tudo que você imaginar. Tem projetos e a ThoughtWorks tem um negócio que eu gosto bastante também, que é o Technology Radar, que é um radar de tecnologia onde ele mostra frameworks, linguagens, coisas que você deveria adotar agora, coisas que você deveria avaliar, coisas que você deveria esquecer. Então, na visão da ThoughtWorks. Então, tá lá. Depois eu vou disponibilizar aqui o link. É legal para você ver coisas que estão aparecendo. Às vezes você olha lá, tem coisas que você não atentou e os caras estão dizendo, tenta, avalia. Então é interessante. E o Martin Fowler é um dos heads dessa companhia. Então ele fala muito sobre exatamente tecnologias em geral. E ele tem um artigo extenso, mas super interessante, com relação a microserviços. Eu consegui aqui, eu peguei aqui deixa eu entrar aqui de novo, que aí eu vou compartilhar. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Eu consigo colocar aqui? Acho que consigo. Não consigo? Não consigo. Consigo? Deixa eu ver se eu consigo. Bem, aí eu tenho tanto o artigo original quanto uma tradução do Pedro Mendes, que ficou muito boa, porque ele pegou o artigo todo. Deixa eu ver aqui. O Elisandro, se está aqui é porque eu estou conseguindo. Então deixa eu ver se chega aí. Só me digam se chegou. Eu acho que chegou, né? Chegou? Não sei se chegou. Só digo ok aí se chegou. Chegou. Já vi aqui que chegou. Beleza. Essa é a tradução do Pedro, que está muito boa. E aqui está o artigo original. Beleza. Então aqui está o artigo original dele. Então eu recomendo, se vocês quiserem ter uma boa noção do que é microserviços na visão de duas pessoas que eu acho que são dois feras. Um é Martin Fowler e o outro é James Lewis. Inclusive tem um vídeo, que eu também peguei o link aqui, do James Lewis explicando. Está em inglês, infelizmente, mas e o inglês dele é britânico, então às vezes é meio chatinho, mas dá para entender. Então tá aqui, esse é o vídeo do James Lewis falando. Então, aqui vocês vão entender, ele fala realmente o que seria. É vantagem, não é vantagem, se você está no momento ou não, o que é o microserviços, essa relação com SOA ou não. Então é interessante, eu recomendo. Depois vocês dêem uma lida, vale a pena. E numa das coisas que tá nesse artigo é exatamente... Não, nesse artigo não. Tem um outro artigo que é também aqui que eu peguei. Desculpa aí. Rápido, é o último. Esse artigo também do Martin Fowler, ele faz umas considerações sobre pré-requisitos. Isso é para mim? Vale a pena eu adotar microserviços? Então ele fala algumas coisas que são interessantes. Ele fala que 3 coisas são importantes para você definir se você vai ou não para microserviços. Primeiro você tem velocidade para provisionar a sua aplicação? O que quer dizer isso? Você consegue fazer alterações e colocar logo em produção? Ou você tem todo esse complicador para você colocar no ar? Ou por limitações técnicas, ou por limitações de time, ou por limitações de política interna da companhia. Então, aqui ele obriga você, ou força você, a ir para o Continuous Delivery. O que é o Continuous Delivery, para quem não conhece? É uma coisa que veio lá na parte, quando a gente começou a mexer com agilidade, era uma das coisas que o Martin Fowler, inclusive, prega, que você tem que ter entrega contínua. Então, a empresa está precisando, você está lá fazendo o seu Scrum, ou está fazendo o seu Kanban, ou sabe Deus lá o que é que você está usando de metodologia de gestão de projeto, e aí você está entregando. E aí, por um motivo ou outro, você não consegue colocar isso em produção. Então, o Continuous Delivery é exatamente isso. Você tem uma forma de você fazer o desenvolvimento e ele automaticamente jogar isso, fazer o deploy para dentro de produção. Automaticamente não é exatamente o termo, porque a gente sabe que isso não é exatamente isso, né? Você faz o desenvolvimento, coloca isso, utiliza
uma ferramenta, por exemplo, como o Jenkins, que faz um pipeline de deployment. Então você utiliza isso e aí ele vai fazendo, você vai rodar os testes que muitas vezes rodam dependendo da sua aplicação, dependendo do tamanho. Se você tem testes automatizados, pode levar de 15 minutos a 2 horas, 1 hora, dependendo do tamanho da sua aplicação. Em se falando de microserviços, essa é uma das grandes vantagens, que o deployment é muito rápido, mas você precisa ter velocidade para fazer isso. Outra coisa que ele diz aí nos requisitos, se vocês olharem já o texto, ele fala também, você tem agilidade para conseguir hardware, você tem, digamos que você coloca em produção e você coloca isso e quando você vê em produção você começa a ver que a curva de uso está muito mais alta do que você previa, mas você não tem máquina para fazer isso. Isso leva a gente para onde? Isso leva a gente para cloud. Então, se você utilizar hoje um ambiente elástico como o da Amazon, todo mundo sabe, quem me conhece, quem me acompanha sabe que eu sou meio fã da Amazon. Se você tem um ambiente elástico, um S2 da vida, se você bota isso lá, você sabe que você tem como escalar isso rápido. E dependendo do que você colocar, ele escala e sobe, você coloca isso, dependendo de picos, você configura isso, ele vai subir ou descer, dependendo do pico que você vai utilizar. Então, se você tem essas duas coisas, você consegue. Mas tem mais uma coisa que é importante. Monitoramento. Por que o monitoramento? Vamos lembrar que o microserviço, ele nunca é independente. Não existe microserviço independente. Você tem uma aplicação que antes era monolítica, antes ela rodava tudo. Tá aqui, eu tenho uma aplicação, isso é um dos problemas da adoção, eu tenho uma aplicação monolítica que roda tudo, tá aqui tudo funcionando. Aí você chega para o empresário, para o CEO da sua companhia e diz, a gente vai quebrar isso, um monte de servicinho, e aí vamos botar para funcionar, vai melhorar, a gente vai ganhar. Aí, alguém sempre pensaria, tá bom, e se um desses servicinhos parar, o que é que acontece com o resto? É verdade. Então, assim, existe toda aplicação, a gente tem que se preocupar com um negócio que chama falha parcial. Então, vamos imaginar, digamos que você vai estar lá acessando uma página na web e você está lá fazendo uma busca de livro em algum e-commerce ou algum produto. E aí o cara está fazendo a busca e no momento dessa busca, esse serviço fica indisponível. Quando esse serviço ficar indisponível, e ele pode ficar indisponível, e ele ficará indisponível porque você pode ter problema de hardware, você pode ter problema de contenção, por muita gente está acessando, você está tendo contenção, então você não está conseguindo uma conexão porque muita gente foi lá ao mesmo tempo. Você pode estar tendo problema de comunicação, tanto sua quanto do serviço de onde está sendo consumido. Beleza, no caso dessa contenção, no caso desse problema, o que acontece com a aplicação? Ela para toda? Aí é que tá. Então toda aplicação você tem que se preocupar com isso, porque toda aplicação é suscetível a esse tipo de problema. Mas o microserviço é muito mais suscetível, já que você pode ter um microserviço rodando em N lugares. Então, quando você vai consumir, se esse microserviço não está no ar, o que você vai fazer? Qual é a alternativa? Você vai consultar uma base cacheada? Você vai olhar outro servidor? Você vai ter um serviço de backup em outro provedor? Então, você tem que muito planejar esse tipo de coisa quando você está pensando em microserviços. Então, se você não faz o monitoramento mais básico possível dessa sua aplicação, você pode simplesmente não saber o que está acontecendo, o serviço já parou e fica lá parado. Então é necessário que você tenha um monitoramento. Graças a Deus, a gente trabalha hoje quando você coloca, toda vez que você trabalhar com um microserviço, na verdade você vai estar trabalhando com uma API. Para quem nunca ouviu esse termo, API ou API, na verdade é uma aplicação que você tem parâmetros que você passa e ele vai lhe retornar algumas coisas. Então, os microserviços são implementados em cima de APIs. Então, vamos lá. Imagina que você tem uma grande aplicação monolítica e você vai quebrando isso em servicinhos. Quantas APIs a gente vai estar no final trabalhando? E quantas APIs a gente vai ter que monitorar? Então, esse tipo de coisa, e monitorar não é só monitorar se está ou não funcionando, se está caído ou não. A gente tem que monitorar a performance, a gente tem que monitorar se isso está sendo consumido da forma como a gente imaginava ou não, se valeu a pena ou não, se as pessoas estão tomando alternativas ao invés de utilizar esse serviço. Então existe a necessidade disso. Você prover rápido o hardware, você prover rápido a sua aplicação e você fazer o monitoramento. Isso prega o Martin Fowler nesse último artigo que eu passei para vocês.
Então é isso. Vamos usar um monolítico ou vamos usar um microserviços? Quais são as vantagens de um e vantagens de outro? A vantagem do monolítico tá lá funcionando redondinho, tá lá, grandão, monstrão. Quando eu tenho que fazer uma manutenção, às vezes leva horas para fazer o deploy, só porque eu tenho que recompilar um monte de outras coisas para poder colocar isso no ar. Um exemplo muito interessante de microserviços, a Netflix. A Netflix ela já utilizava microserviços em diversos serviços de o que você gosta, qual é o seu cadastro. Então isso já estava em microserviços. Mas eles têm tinham um grande monolítico que, para vocês terem uma ideia, foi implementado em Java. E esse monolítico era um jar de 10 GB. Imagina o tempo para você fazer um deploy de um jar de 10 GB, meu amigo. Imagina o que é isso. Então, nada mais justo, nada mais coerente você quebrar esse grande monolítico em microserviços. Só que não adianta só quebrar em microserviços. Você tem que começar a trabalhar de uma estrutura que você saiu do monolítico, então você tinha um determinado nível de administração e agora você vai ter que ter outro nível de administração. Então, essa é só um dos exemplos. Então, você vai pensar nisso, hoje quando você pensa na sua realidade, não sei o tamanho da companhia que você trabalha, mas quando você vê uma realidade pequena, é uma coisa. Agora, por exemplo, a SoundCloud. A SoundCloud tem 380 milhões de acessos por mês. Quanto de acesso você vai ter isso no seu microserviço? Então, qual tecnologia você vai utilizar para fazer isso? Então, toda uma série de coisas a gente tem que pensar muito bem antes de adotar essa tecnologia ou essa visão. Então, beleza. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre tecnologia. Agora vai ser um pouquinho mais técnico, mas eu vou tentar explicar alguns pontos. Então vamos lá, a gente estava conversando ainda agora sobre SOA e eu disse que os web services eram implementados usando SOAP, S-O-A-P. Então o SOAP ele tem duas coisas que são bem claras. Ele é implementado com XML e ele tem uma definição clara desse web service, que chama WSDL. WSDL é um caminhozinho que você pega e ele traz uma estrutura de quais são quais são os métodos que você vai ter naquele web service. Então, é claro, você pode implementar isso e muita gente implementa isso. Por exemplo, a TOTUS, o MicroSiga, quando ele vai consumir um web service, tem um módulozinho que ele vai lá, pega o WSDL e ele monta uma rotina de consumo desse web service sem grandes problemas. Mas qual é o problema do SOAP? Do SOAP. O problema do SOAP é o XML. Então, o XML eles se tornavam estruturas muito grandes. Então, são grandes e são complicadas para fazer a transmissão durante uma comunicação. Então, isso dá um overhead, ou seja, isso dá um tempo maior de latência para que você faça o consumo de qualquer web service que usa SOAP e manda para você um XML. Tudo bem. Você pode mandar um XML e fazer com gzip, você pode fazer, tem N formas de você fazer com que isso seja mais facilmente transmissível. Então, o que surgiu para melhorar isso? Então, hoje a gente continua utilizando isso? Sim, tem um monte de web service que você vai consumir. Os web services do governo, quase todos estão implementados com SOAP. Com SOAP. Então, você vai ter tráfego de XML. Isso não tem jeito. Você vai ter ainda que trabalhar durante muito tempo e talvez o resto da sua vida você ainda vai encontrar o web service dessa forma. Mas, o que é que surgiu de mudança? Tem um monte de outras tecnologias, mas as coisas que vieram realmente à tona e que se tornaram um mainstream, apareceu uma outra metodologia, uma outra forma de você fazer isso, que foi um consumo através de RESTful, interfaces RESTful, R-E-S-T, full, REST, de RESTful. Então essas interfaces elas trabalham de uma forma um pouquinho diferente. Pode trabalhar com XML, são os 3 tipos de arquivo que normalmente você vê com mais frequência. Você vê uma transação com REST, você vai ver trafegando XML, você vai ver trafegando JSON. Para quem nunca ouviu falar JSON, é JSON. Para quem nunca ouviu, se é que alguém não ouviu ainda, JSON
É uma estrutura em texto que ele quebra como se fosse um monte de arrays, um monte de arrayzinhos de informação, uma forma estruturada, onde ele passa o atributo e aqui do lado do dado. E ele também pode fazer uma interface REST, você pode também trafegar texto, simplesmente. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que você tem mais leveza nessa transmissão. E qual é a desvantagem disso? A maior desvantagem disso é que não é documentado. Não tem o tal do WSDL para você poder consumir e ver a estrutura. Então força com que a gente tenha que documentar essas APIs. Agora imagine, a gente vai implementando isso e vai ter que documentar tudo. Agora, lógico, existem N ferramentas que ajudam nisso, das quais talvez eu anotei aqui algumas que eu inclusive não conheço, mas a mais usada, a mais comum é a Swagger. Então a Swagger, você pode abrir aqui de um lado você vai ver a sua interface REST, e aqui do lado você vai gerando a documentação a partir de algumas coisas que você pode também incluir no tocante comentário na sua implementação, e aqui ele já vai gerando. Então você pode fazer isso, você pode fazer manual. Bem, usando o Swagger, para quem não conhece, depois eu posso colocar o link, mas é uma ferramenta interessante para você fazer esse tipo de documentação. E você tem que fazer. Só que tem outras soluções, como por exemplo, tem uma coisa que eu já utilizava, mas não sabia que era reconhecido como um padrão de documentação, que é a Mashape. Mashape, depois, se vocês derem uma olhada, existe um site, esse site aqui, deixa eu passar aqui, copiar e colar, acho que fica mais fácil para vocês, e mais fácil para mim também, porque eu não... Tá aqui, deixa eu ver, vamos lá. Foi, deixa eu ver se foi, acho que foi, tá aqui. Então, nesse site, além de documentar as APIs, vocês podem publicar, vocês vão ver, se vocês entrarem nesse link, vocês vão ver aqui, explore as APIs e publique a sua API. Então você pode publicar a sua API, ela pode ser pública ou privada, é um serviço aí. E também tem algumas públicas que são interessantes para vocês consumirem. Tem coisas importantíssimas, como por exemplo, pegar um texto seu e converter na linguagem do mestre Yoda. Então isso é super importante, mas tem coisas com menos importância, como por exemplo, você mandar uma mensagem via para o WhatsApp. Para que alguém vai precisar disso? Só que, amigo, tem de tudo aí. Você explorar, tem. Para quem quer saber temperatura, para quem quer saber temperatura no local, população, enviar... Eu estou brincando o negócio do Yoda. Lógico que você converter do Yoda é importante para quem gosta de Guerra nas Estrelas, mas não tem nenhum nível de importância se você está desenvolvendo uma aplicação. Então, logicamente, que você mandar uma mensagem via WhatsApp utilizando aí é bacana, é pública, de graça, você vai colocar lá, vai consumir, você só tem que fazer um cadastrinho, porque você vai ter que consumir. Do lado, se vocês depois derem uma olhada, vocês vão ver que do lado aparecem as linguagens que estão implementadas com exemplo de uso de cada linguagem. Então você vai olhar lá, você vai ver Curl, você vai ver PHP, você vai ver Ruby, você vai ver Java, JavaScript, Node. Então, para cada uma das linguagens que ele disponibiliza um exemplinho e tem aqui, você pode pegar a partir daí. E tem toda a documentação. Então, essa formatação que ele utiliza é uma formatação que ele disponibiliza para você fazer a documentação também das suas APIs. Vale a pena, esse site é legal, consumam os web services que estão aí, que são legais, é tudo REST e é bacana. Beleza, deixa eu ver se tem mais algum. E tem um outro documentador que lembra que eu falei do WSDL? Existe um padrão que chama WADL. Então, WADL é exatamente o que seria o WSDL, lá do SOAP, mas aqui numa interface REST. Então, vale a pena dar uma olhada nisso. Depois eu vou colocar alguns links para vocês, não vou começar a parar aqui e começar a colocar link. Beleza, mas... mesmo assim, o REST, quando você implementa, lógico que você pode implementar de N formas. Então você pode implementar, mas não é normalmente como eu vou implementar ou como você implementa. Quando você faz, digamos que você vai consumir uma informação sobre cliente, por exemplo. Então pode ser que você não tenha disponibilidade de tempo, o nível de desenvolvimento fique muito complicado. Então quando você faz um consumo, você traz todas as informações do cliente. E quando você traz os clientes, você traz todos os clientes, por exemplo, com todos os dados. Então isso também dá um overhead muito grande. Para você não ter esse tipo de coisa, você tem que implementar
Para cada situação você coloca uma rota e aí você traz o dado como você efetivamente quer. É viável? Lógico que é, mas o esforço de desenvolvimento é muito grande. Então, às vezes é bastante trabalhoso, para validar também é complicado. E aí uma das tecnologias que há muito pouco tempo, para ser exato, isso eu comi bola, porque na verdade já está há algum tempo aí, mas eu só descobri isso 3 semanas atrás. Chama GraphQL, GraphQL. É uma linguagem de query, uma linguagem de extração de dados, desenvolvida pelo Facebook. Ele usa isso para quê? O que é o GraphQL? Então é graph de grafos e QL de Query Language. Então é uma linguagem de query para você utilizar nos grafos. E o que é isso? O que é um grafo? Primeiro assim, vamos lá. Vamos lembrar lá da professora Maricotinha lá de estrutura de dado e vamos lembrar o que é um grafo. O grafo nada mais é do que você tem um relacionamento entre determinados objetos. Então você tem atributos desse objeto que se conecta com esse, mas a própria conexão ela pode ser, por exemplo, vamos tomar como base o Facebook. O Facebook nada mais é do que uma estrutura de grafos voltados para uma rede social. Então você tem uma conexão com uma pessoa que pode ser conectada por essa pessoa simplesmente por um like que você deu num post dele. Então você tem os atributos dessa pessoa, mas também tem os atributos do seu compartilhamento. Então isso é uma estrutura hierárquica que chama, logicamente, aqui uma explicação completamente maluca, para quem nunca ouviu falar sobre grafos, dê uma pesquisada, grafo. E a estrutura do Facebook é assim. Então o Facebook ele lançou primeiro uma versão chamada Graph API, e tem um link que vocês podem fazer uma consulta. Logicamente que vocês precisam criar uma conta de desenvolvedor lá no Facebook Developer. Mas se vocês tiverem curiosidade um dia para criar, dê uma olhada aqui. Faça uma pesquisa. Eu acho que mesmo que vocês não sejam, vocês vão conseguir lá. Faz uma pesquisa no Google. É porque como eu caio na minha conta de developer, eu não sei se isso funcionaria para você se você não tem uma conta de developer. Então faz aí, procura no Google, vai aparecer por essa busca, que é o explorador de Graph API, vai aparecer a sua conta e um monte de atributos. Então você vai ver lá um monte de atributos que você às vezes nem presta muita atenção, mas são atributos que são dessa API, da API Graph. Beleza, isso foi criado na época, há muito pouco tempo atrás, inclusive, eles descontinuaram alguma coisa disso, e aí hoje eles têm uma estrutura diferenciada, e a forma de fazer a busca, a forma de fazer uma consulta a essa estrutura, chama GraphQL. Então, por que eu estou falando disso? Apesar do REST ser mais leve que o SOAP, por mais que você faça uma trazida zipada, ou seja, compactada disso, ainda dá um tráfego considerável de informação, porque ele traz tudo dependendo do seu desenvolvimento. Aí você vai dizer, mas eu posso filtrar isso? Lógico, você pode. Mas aí você vai fazer um nível de desenvolvimento animal. Com isso aqui, utilizando o GraphQL, isso vocês podem procurar. Procurem aí, GraphQL, vocês vão ver qual é a filosofia. Para você fazer normalmente uma consulta REST, se você tiver diversos objetos que você tiver que fazer isso, muitas vezes você faz uma requisição aqui, uma aqui e uma aqui. Com o GraphQL ele faz exatamente mais ou menos o que ele está fazendo nessa busca. Então você faz uma query, mas ele pega no grafo, então ele pega todo o conjunto e resolve para você o que você quer. Só que ele tem um nível de inteligência animal, então assim, o seu nível de desenvolvimento ele reduz consideravelmente, porque você não vai ter que desenvolver diversos detalhamentos para poder trazer informação filtrada ou pequena, mas ele tem uma inteligência muito grande sobre isso. Então, bem, eles liberaram agora como open source, então hoje já é uma plataforma open source, eu recomendo. Estou numa fase meio apaixonada por isso, então me perdoem se eu estou puxando muito para isso, mas dê uma olhada, vale a pena. Isso mata o REST? Cara, tem um monte, vocês vão achar quando vocês pesquisarem, um monte de gente defendendo o REST e detonando isso aqui, mas eu sugiro a vocês, não acreditem em mim, eu sugiro que vocês pesquisem e tentem implementar alguma coisa. É bastante interessante.
no início você vai até estranhar assim. No YouTube tem um monte de palestras sobre o assunto, isso já está há muito tempo. Eu realmente até fiquei chateado, porque eu perdi isso, cara. Realmente eu perdi. Mas eu estava fazendo umas buscas exatamente sobre isso, como dar mais performance para uma interface REST que eu estou implementando, e aí eu acabei caindo nisso. E mesmo o meu, lógico, eu não estou nem olhando o tanto de dado que eu estou trazendo, mas eu estou olhando o tempo de desenvolvimento que eu estou perdendo quando eu tenho que fazer um nível de detalhamento muito grande para trazer menos coisa do que é realmente necessário. Vocês vão ver que o nível de desenvolvimento com esse tipo de metodologia, você vai ter muito menos dispêndio de tempo em desenvolvimento. Beleza, mas é assim, vamos lá. Por mais que você utilize isso, ainda está trafegando texto, ainda está trafegando uma base de dados bem considerável. Mas aí quais são as opções? Bem, então hoje existe quase que um padrão. Você usa JSON com HTTP. JSON é aquela estrutura que eu falei que parece você tem atributo e a informação numa estrutura de arquivo texto, e HTTP ou HTTPS é o que a gente hoje trafega quando você entra no browser e faz uma busca. Beleza. Mas existem formas diferentes de fazer isso. Quando a gente está usando o HTTP, a gente tem algumas limitações, porque realmente você não tem... isso depois vocês podem pesquisar, não vou me aprofundar muito, mas existe um negócio hoje que chama HTTP2. Só que o HTTP2, ele presume que você tem algumas coisas para você poder utilizar. Então uma delas você tem que trabalhar com HTTPS. Então você não pode simplesmente implementar, colocar no seu provedor e não colocar essa sua página sendo exibida sem HTTPS. É necessário? Podia implementar no HTTP? Sim, podia. Não tem nenhum problema técnico com relação a isso. Mas é como a especificação foi feita. Então você precisa. Então, HTTP2, ele possibilita que você traga as coisas em forma binária. Então isso faz com que você faça com que algumas solicitações elas trabalhem, além de forma menor, também em formas paralelas. Então hoje, para você fazer... A gente faz um monte de mágica, principalmente para quem é front-end developer, para quem é desenvolvedor front-end. Você faz um monte de mágica, então você trabalha com imagens em sprite para você poder ter menos tráfego. Com o HTTP2, você tem um esfacelamento, ou seja, você tem, em vez de uma requisição só, ele vai atender diversas requisições ao mesmo tempo. Por ser binário, tem um nível de compactação maior. Então você tem ganho realmente em performance, tanto pela arquitetura do HTTP2. Beleza, mas o que é que isso vai impactar no nosso REST? É que não ficou só no REST. As empresas acabaram desenvolvendo outras metodologias, outras tecnologias que são mais ágeis para isso. Então o Twitter, por exemplo, ele implementou um protocolo que chama Thrift. Ele implementou um protocolo que chama Thrift, que na realidade utiliza o HTTP2 e ele implementa isso de uma forma mais ágil. Inclusive tem um framework que implementa isso, que é o Finagle. Então procurem depois o Finagly, e ele é muito claro com isso. Então ele implementa o Thrift MOOCs, que o Finagly ele é implementado em Scala. Para quem nunca ouviu falar em Scala, Scala é o open source Java, é o Java open source. Vamos lembrar que o Java não é open source. O Java é um produto hoje, o Oracle, foi da Sun, e hoje é Oracle. Então, na verdade, assim, você pode usar Java, lógico. Não estou dizendo para você não usar Java, mas tenha certeza, é um produto. Então hoje você não paga nada, está implementando, mas não estou dizendo que vai acontecer. Mas pode acontecer qualquer coisa no tocante ao mercado. E aí, além de ser muito parecido com Java, o Scala tem uma proximidade muito maior de um paradigma de desenvolvimento que é conhecido como funcional. Então, o paradigma funcional é um paradigma que é baseado em funções matemáticas, então proximidade, divisão, mas não é esse o caso. Na verdade, ela é uma linguagem que usa multiparadigma, você pode tanto trabalhar com funcional, como também orientado a objeto, como é o forte do Java. Então, na verdade, é uma função, é uma linguagem open source, mas que tem
algumas vantagens. E ela roda embaixo da JVM, que é a mesma VM que o Java roda. Beleza. Então o Finagle ele implementa isso e o protocolo para você utilizar isso, se você estiver utilizando embaixo uma JVM, você vai usar o Thrift MUX e para outras plataformas você vai usar só o Thrift. Eu vou colocar o link da especificação. Beleza. Isso foi lá, o Twitter implementou, tem esse framework que é implementado, beleza. Mas a Google, lógico, ela iria implementar alguma coisa. Então ela implementou um negócio chamado gRPC. Então procurem depois, gRPC, ele roda em HTTP2 e também uma outra especificação. Ah, tudo bem, então eu vou utilizar isso ou não? Depende, é aquilo de sempre. Depende da sua necessidade, depende da sua aplicação, depende de quantos milhões de usuários estão fazendo uso, consumindo esse seu web service. Depende do ambiente onde você está colocando isso. Pode ser que você esteja colocando isso num lugar que você possa escalar isso de forma automatizada. Então você não vai se preocupar com esse tipo de coisa. E vamos lembrar sempre o seguinte, essas implementações, elas são implementações que podem ficar mais ou menos caras. Depende do que realmente você está querendo implementar. Já são 9h56, acabei falando como sempre um monte. Mas só tem mais um pouquinho de coisa para falar, eu vou falando aqui, depois a gente vai entrar para a conversa. Beleza, então vamos lá, só para finalizar. Como é que você vai implementar hoje seu web service? Hoje uma das formas mais fáceis, mais práticas de você implementar isso é com containers. E também sabe que hoje a plataforma de container mais utilizada para isso, hoje é Docker. Mas vamos lá, eu vou colocar um monte de container, subir um monte de container. Como é que eu vou gerenciar isso? Eu já falei em outras lives, existe uma ferramenta, uma plataforma que chama Kubernetes. Então o Kubernetes ele faz com que você tenha essa visão desses seus APIs, como elas estão rodando. Mas existem também gerenciadores de APIs. Então, existe o gerenciador da Google, que chama API GE. Então, é API GE. Tá? Então, é um gerenciador de APIs. Então, porque você vai chegar uma hora que você vai ter um monte de APIs. Então, para cada web service, você vai ter milhares. Então, é importante, se você for pegar um grande monolítico e você vai quebrando isso, vai chegar uma hora que você precisa controlar isso. E não controlar, apenas de controlar, é aquilo que a gente estava conversando. Não é só para saber se está em cima ou se está derrubada. Você tem que controlar um monte de coisa. Você tem que dar respostas para a corporação. Por exemplo, se for um serviço de marketing, você tem que ver como é que está o engajamento dessa interface. Então, por exemplo, esse do Cloud, do Google Cloud, ele é um serviço completamente, para quem já viu como é o Analytics, para quem... Eu tenho algumas páginas onde eu tenho o Analytics, então basicamente, imagine aquilo e muito mais explodido, com muito mais ferramentas. O Analytics que a gente usa no nosso dia a dia é essa ferramenta, só que voltada para as suas APIs. Então você tem inúmeras formas, milhares de opções de relatório, onde você pode ver como é que está a performance das suas APIs. E também fazer um monitoramento básico. Mas se você implementa isso usando o Docker, por exemplo, você pode levantar isso com o Kubernetes e você vai também ter essa mesma visualização. Quer dizer, não a mesma visualização, mas uma boa visualização. Beleza, mas aí assim, a gente vem evoluindo, né? A gente primeiro colocava tudo isso num servidor, aí desse servidor a gente começou a usar a virtualização e aí começou a trabalhar com VMs. Da virtualização a gente começou a usar os containers e aí teve uma evolução dessa filosofia. Dos containers agora a gente passou para uma coisa que trabalha uma coisa de granularidade maior ainda. É mais granularizado, implementa coisas menores ainda. Você pode colocar menos coisa ainda nessa sua implementação. Ou seja, uma simples função. Então essa granularidade nos levou para um negócio que chama serverless. Então o que é um serverless? Um serverless você vai ter, vou lhe dizer, por exemplo, todos têm. A Amazon tem, a Google tem, a Microsoft Azure também tem. Todos têm. Mas, mais uma vez, eu gosto muito da Amazon e outra. Para quem tem a curiosidade, como eu tive, para testar,
pode ir lá, tá de graça, você pode fazer um trial durante um determinado período. E outra, você só vai pagar o que você consumir. Então, se você fizer meia dúzia de testes, você não vai ter consumo nenhum, não vão cobrar você. Então, dá para fazer o teste. Então, eu vou colocar mais uns linkzinhos aqui. Para quem quiser ver um demo do que é um serverless, notem bem, não é, isso aqui é vocês vão ver aqui, é um teste de baganha, tu vê aqui, beleza, baganha, tranquilo. Aqui vocês vão ver que vai retornar 35 graus, provavelmente. É uma temperatura fake. Mas nesse link aqui, vocês vão ver como é que isso está implementado. Deixa eu pegar aqui. Então aqui está a implementação. E aqui também nesse tutorial ele mostra para vocês como é que vocês instalam isso na sua máquina. Ah, eu posso implementar um serverless em casa? Pode, lógico que pode. Mas aí tem algumas vantagens que você vai perder. E a gente vai conversar sobre isso agora, rapidinho. Tudo bem, então vamos lá. Qual é o produto da Amazon? O produto da Amazon chama AWS Lambda. Lambda. É coisa bem de nerd, né? Lambda, lambda, lambda. Então, você vai escolher a sua plataforma dependendo da linguagem que você trabalha. Então, essa plataforma de serverless, ou seja, não é um servidor dedicado para você e você vai pagar só pelo uso que você tiver. Então, é uma função, não é para colocar um serviço inteiro. Você vai colocar uma função lá. Ah, mas para que serve isso? Isso serve principalmente para você fazer uma melhor organização. Lembra que eu falei microserviços, uma visão de gestão? Isso é o sonho de qualquer pessoa que tem que colocar essa plataforma no cloud, só que você vai colocar isso e colocar lá. Se ninguém nunca olhou como é que a Amazon trabalha, e aí a explicação por que os meus negócios particulares não estão ainda na Amazon, é porque a Amazon ela vai cobrar você pelo consumo. Então, se você tiver mais ou menos tráfego, se tiver mais ou menos download, se você tiver mais ou menos processador, ela vai cobrar para você. Então, aqui é exatamente isso. Se você colocar tudo que você tem que colocar dentro de uma Amazon, você pode estar pagando uma conta muito mais alta do que você precisa. Algumas vezes você vai ter funções que você vai rodar uma vez por mês. Um exemplo, folha de pagamento. Digamos que você precisa rodar a sua folha de pagamento e você roda isso uma vez por mês. São diversas rodadas, mas na realidade você vai passar uma semana rodando. Então, essa cobrança, se você tiver dentro do teu contrato principal, você vai pagar isso de qualquer forma, utilizando ou não utilizando, está lá o seu recurso. Por mais que você faça o uso da elástica, mas ela está lá. Beleza. Se você implementar isso com uma função, como está essa, por exemplo, de temperatura, você colocar uma função que seja o cálculo da sua folha de pagamento, você colocar isso como uma função num serverless, você só vai pagar pelo uso disso. Então ele cobra você pelo uso de segundo de processamento. É isso, simples assim. Então tá lá, você vai ativar isso dependendo do seu uso, e ele ativa isso se você fizer um consumo de um web service ou se você tiver algum dos serviços. Cada um deles mostra para vocês quais são os serviços ou quais são as formas de você sensibilizar essa função, sensibilizar esses serverless. Então, quais são as opções de mercado? Você tem a AWS Lambda, que é da Amazon, você tem o IBM OpenWhisk, da IBM, e na realidade o OpenWhisk é uma plataforma Apache, ela tem versão open source, que é uma das opções que você pode colocar na sua casa. A Microsoft Azure está lá e o Google Cloud e o Google Cloud Function. Quase todos eles disponibilizam para vocês a possibilidade de utilizar Node, Java, Python, .NET. Só o Azure que vai possibilitar você com C#, F#, Node.js e Python. Então avaliem esses produtos. Agora, se você quiser colocar isso em casa, se você já conhece Docker, tem uma extensão chamada Docker Swarm. SWARM, Swarm. Então você implementa uma estrutura serverless, é bom para você testar, mas pode testar na Amazon também, que é legal para você entender como é que isso funciona, como as empresas realmente vão implementar. Então tá, é isso, cara. O que eu tinha para falar hoje, eu tenho mais algumas coisas aqui, mas já falei demais, já quase uma hora conversando. Então vamos agora, vou fechar aqui meu textinho e deixa eu entrar aqui para ver se eu vejo quem está e se tem alguma pergunta. Beleza? Tá aqui, tá ótimo.
Tá. Bem, mais uma vez eu peço para vocês, se vocês tiverem algumas pessoas que têm interesse por esse assunto, eu peço que compartilhem. A gente ainda vai, talvez, algumas perguntas, eu não sei se tem pergunta ou não, mas a gente pode conversar sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto, eu vou estar aqui. Bem, agora eu vou dar uma olhada, mas se tiver alguém ainda que vocês queiram que receba essa informação, por favor, compartilhem, aí também porque me ajuda, lógico, porque cada compartilhamento o Facebook sabe que está sendo uma live bem vista, e aí passa para mais pessoas também. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo, se tem alguma pergunta. Tá, vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, o Elton Bahia, boa noite. Juliano, tá. Edi Nelson, tá. Leonardo, pá. Luiz Baganha, fala Luiz. Sérgio Ferraz, valeu. Tá. Jandir Moreira, Machap, isso. Já usa, né? Pela pinta. Então é legal. É bacana. Felipe, isso. Isso aí. Travou minha internet, veio na hora que o André começou. Tá ótimo, tá? Entendi. Tá, Thiago, show a live. Valeu, Thiago, brigadão. Deixa eu ver. Tá, então, beleza. Não tem muitas perguntas. Tá, deixa eu ver se tem alguma. Beleza. Deixa eu ver. Tá ótimo. Bem, não vi nenhuma pergunta. Então, presumo que todo mundo gostou e todo mundo entendeu tudo. Ótimo, beleza. Se tiver alguma pergunta sobre qualquer outra coisa, uma sugestão de assunto para a gente conversar numa próxima live, estou aberto. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Realmente é um assunto interessante, principalmente se vocês forem implementar. É um assunto bastante interessante. Para quem é desenvolvedor, não é um assunto... Eu normalmente não toco muito assuntos assim, desse tipo de só desenvolvedor. Normalmente eu falo muito mais de gestão. Mas isso é um assunto que tem a ver com gestão, porque se você for gestor, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que tomar uma decisão se o seu negócio crescer muito, e você vai ter que colocar isso em algum lugar, e de que forma isso vai ser colocado. Então, avalie se isso é para a sua empresa, usando aquelas 3 colocações do Martin Fowler, se você consegue colocar rápido, se você consegue hardware rápido, e se você consegue monitorar. A partir daí, beleza, é isso mesmo, está dentro do que você estava esperando, então bote. E aí é o esforço normal de desenvolvimento, só que hoje você tem muito mais facilidade do que você tinha até quando apareceu o tal do SOA. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ninguém mais tem nada para falar. Se ninguém tem nenhuma pergunta. Felipe dos Santos Nascimento, você tem site ou blog? Tenho, Felipe. O meu blog chama andredorado.com.br. Então, andredorado.com.br é um blog. Eu tenho um canal no YouTube. No YouTube é André Dourado, TI na Prática. Tem essa página do Facebook, que é André Dourado TI, que é o mesmo Instagram. E todos esses lugares eu posto com alguma frequência alguma coisa. Então, vá lá, se você tem interesse, tem um monte de informação sobre aspectos gerenciais, COBIT, ITIL, e os vídeos que eu posto são sobre esses. As lives também são lives técnicas, mas não tão técnicas como você viu. Então é isso. Que tal falar sobre robô para bolsa? Luiz Baganha. O Baganha ele tem um interesse muito grande em bolsa de valores. E aí a gente estava conversando outro dia exatamente sobre isso. Sobre as fintechs, né? Fintechs são empresas de tecnologia, hoje são muitas startups de fintechs. Então hoje vocês veem, digamos, tem algumas empresas que fazem uma propaganda. Você quer fazer a aplicação do seu dinheiro? Tem um bot aqui que ele vai avaliar e ele vai lhe dizer qual é o melhor, o seu perfil, se o seu perfil é um perfil mais agressivo, se você é conservador, e a partir daí ele faz com que você siga para um dos produtos dele, ou ele até já faz com que você seja direcionado para que você possa fazer o contrato com relação a isso. Esses robôs hoje, eles utilizam, lógico que não um robô mais simples. Para falar nisso, eu estou fazendo uns testes de bots aqui no Facebook, até porque a gente está querendo aprender essa mecânica de funcionar. Então, vocês provavelmente, se comentaram alguma coisa, se comentarem, tem uma imagem que a gente está postando, se vocês comentarem, pode ser que chegue. A gente ainda está testando, então pode ser que funcione, pode ser que não funcione perfeitamente. Mas a gente já está testando isso. Só que esses bots,
eles têm um nível de inteligência um pouco maior às vezes. Então, se você já é cliente e você entra no nível de atendimento de bot, aí ele vai entrar nas machine learnings da vida. Mas hoje o que você olha, você vê exatamente isso. Você entra, tem um bot muito parecido com o que eu implementei aqui, bem simples, mas ele vai fazendo algumas perguntas. Então, você aplica dinheiro, você aplica em poupança, aplica além de poupança, aplica em outra coisa, você gostaria de aplicar em alguma coisa diferente, aí coloca quais são as opções, aí você vai escolhendo e ele lhe diz qual é o seu perfil e a partir desse perfil ele indica para você qual é o portfólio de aplicações que você vai trabalhar. Isso hoje é possível você implementar? Hoje é possível implementar isso de N formas, porque hoje tem N plataformas que você pode implementar bots, não, lógico, bots simples como esse que a gente está utilizando no Facebook, mas bots realmente utilizando linguagens que você vai realmente fazer um uso mais inteligente utilizando Machine Learning. Se você estiver utilizando, por exemplo, hoje, se você colocar qualquer coisa, não sei se você já entrou lá na Azure, a plataforma de cloud da Microsoft, a Azure hoje tem um monte de servicinhos para você fazer o uso exatamente de inteligência artificial e todo esse uso de machine learning. Então, assim, se você quiser entrar nesse mundo e ver como é que você implementa isso, até porque o Baganha, eu disse, pensa aí, vamos ver o que a gente pode implementar. Então, a ideia é você implementar inteligência para isso. No caso, por exemplo, usuários você pode implementar exatamente, você coloca parâmetros ou então você vai consumir um web service e trazer parâmetros de como está a bolsa e a partir disso usar um machine learning para lhe dar, lógico, o melhor encaminhamento do que você o que seria a melhor aplicação. Então é isso, na verdade, a grosso modo é isso. Agora, lógico, isso aí daria uma live inteira conversar sobre esse tipo de coisa, porque a gente vai ter que entrar um pouco quais as plataformas de machine learning que a gente pode utilizar, de que forma implementar isso, qual é se você vai na Azure já está mastigado isso, então outras, a Google tem alguma coisa parecida, então N possibilidades para você implementar não só essa solução, como N outras soluções que você precisa pegar um monte de informação e fazer com que essas informações se tornem palatáveis, se tornem fáceis de você tomar uma decisão com o mínimo de erro possível. Mas é isso, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Jadson, deixa eu ver se eu acho você, Jadson. Muitas vezes o que aparece aqui não é o que aparece aqui. Não sei se eu estou na ordenação. Deixa eu ver aqui, cara. Então, Jadson Souza Faria. E sobre o uso dos bancos de dados como o Mongo nesse universo de REST ou não REST? Vale a pena como repositório para melhorar a performance? Jadson, é assim. Não dá para você olhar só performance, né? Outro dia eu estava olhando um artigo sobre exatamente você fazer o sizing de uma estrutura MongoDB. Então, não é porque é NoSQL, não é porque ele tem uma estrutura não tão estruturada quanto um banco convencional, um banco relacional, que ele é isento de performance. Dependendo do tamanho dessa sua base, dependendo de quanto você vai ter nisso, você vai ter que fazer um bom sizing para ver exatamente o que é que vai... quanto você vai fazer, quanto você vai conseguir guardar com um nível de performance aceitável. Então, às vezes a gente pensa, é uma estrutura mais livre. Eu não sei quem usou MySQL quando o MySQL era um nada, quando não tinha... Store Procedures, quando não tinha triggers. Na verdade era um banco de dados que jogava uma estrutura lá bem simples, relacional, mas ele não tinha um monte de penduricários que hoje ele tem, e talvez por isso hoje ele não seja tão performático quanto ele era. A gente está falando isso de 20 anos atrás. 20? Não sei, não me lembro, mas é assim, um amigo meu que me mostrou o MySQL a primeira vez e era super rápido, era um foguete, que não é nem parecido com o que hoje a gente tem, com o mesmo tamanho de base que ele tinha lá. E a mesma coisa, vou usar um Cassandra, vou usar um MongoDB, vou usar um outro banco que seja NoSQL. Necessariamente ele tem uma performance melhor? Ele tem uma performance melhor, porque ele tem menos possibilidades ele tem menos coisa, menos intrincados para segurar em termos de performance, mas ele também pode ter problemas de performance.
Então, você vai usar uma estrutura REST atrelada ao MongoDB por causa disso? Vamos lembrar que a gente não tem só essas soluções hoje, né? Vamos olhar o SAP. Para quem já deu uma olhada lá no SAP for HANA, para quem nunca ouviu falar do HANA, H-A-N-A, o SAP HANA, é uma estrutura completamente em memória. Então você precisa de muito hardware, precisa de muita máquina para poder fazer isso funcionar, ou precisa estar num bom cloud que você vai estar rodando isso. O SAP HANA, para essas estruturas de web services, de microserviços, inclusive se vocês procurarem hoje SAP for HANA, SAP 4 HANA, vocês vão ver que é uma estrutura, hoje já é lógico, ninguém vai imaginar que a SAP vai migrar todo o SAP hoje para uma plataforma microserviço da noite para o dia. Mas o SAP for HANA é exatamente isso. É uma estrutura microserviços onde usa uma base de dados HANA, usa uma base de dados. Então assim, mas não é NoSQL? Não é, mas está lá rodando que é uma beleza. Então roda porque é rápido, por quê? Porque está em memória. Então, a estrutura, você hoje vai colocar um MongoDB? Depende muito do que você do teu trabalho. Hoje o MongoDB ou qualquer NoSQL, são bancos de dados. Para quem nunca ouviu falar disso, e a gente está conversando sobre isso, se ninguém ouviu falar isso, antigamente não, ainda hoje, a gente está acostumado a utilizar bancos de dados relacionais. O que é um banco de dados relacional? Ele tem as tabelas, que são estruturas que você define claramente o esquema. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar informações sobre um cliente. Então você vai colocar um ID, você vai colocar o CPF do cara, o CNPJ, você vai colocar um nome ou razão social. Você vai dizer exatamente quais são os campos. Essas estruturas não relacionais, que hoje tem inúmeras, e uma da que a gente tem mais acesso é o MongoDB, mas tudo bem. Então essa estrutura é uma estrutura que não tem esse tipo de necessidade de normalizações. Você vai lá e agora eu quero trabalhar com nome e CPF. Beleza, você coloca lá e começa a colocar a tua aplicação. Aí amanhã você descobre que você precisava de mais um endereço e o telefone. Aí você vai lá e coloca endereço e telefone. Fica uma estrutura estranha porque, para quem está acostumado com relacional, você vai ter um monte de registro que vai estar lá o CPF e o nome, e um monte de registro depois. Vem CPF, nome, telefone, tá? Então é uma coisa que vai se adaptando. Essa estrutura é uma estrutura mais leve. Ela é bem mais leve, lógico, porque ela não tem todo esse emaranhado de coisas. Então hoje, quem está usando muito isso? Quem está usando muito isso hoje é quem precisa colocar um MVP, o Minimal Valuable Product, ou seja, o primeiro produto que você vai colocar para fazer uma validação. Porque você não tem grandes problemas. Agora, é um banco que não dá para você dizer assim, isso não presta, como a gente escuta, logicamente, o cara que é muito ligado no relacional, e aquele cara que, não, isso é novidade. Para aquele cara que é um pouco mais audacioso, diria eu, mas é um cara que já está mais antenado, que na verdade isso é uma coisa com nível de produto tão bom quanto é o Oracle, quanto é o MySQL, ou quanto é o SQL Server, e qualquer outro produto relacional. Só que é uma filosofia diferente. Então, como antigamente, me fugiu agora, mas não existia só o relacional. Existia um outro paradigma de banco de dados hierárquico, era isso? Sei lá, não me lembro. Mas tinha produtos que trabalhavam dessa forma. E hoje não, aí morreu tudo e ficou no relacional. E hoje os NoSQL estão aí, é uma realidade. Então, respondendo agora, resumidamente, a pergunta, eu implementaria isso por causa de performance? Sim, implementaria utilizando um MongoDB. É melhor que um relacional? Não existe isso. Você tem que ver para a sua situação, para a sua necessidade. Se você tem alguma flexibilidade, você precisa de flexibilidade, é isso que você vai utilizar. Não vamos longe. A Numark hoje utiliza um banco de dados NoSQL e eu quero lembrar o nome. Pesquisem aí, depois coloquem. Banco de dados da Numark, N-U-M-A. É Numark, né? Não é Numark. Esse cartão de crédito agora, não é Numark. Numark é nome de equipamento de DJ. Nubank, desculpa. A Nubank, quando ela implementou primeiro, ela tinha
um set de desenvolvimento, utilizava salvo algumas coisas, usaram Ruby no início, e depois eles foram para Clojure. E por que foram para Clojure? Porque eles escolheram um banco de dados, que é um banco de dados histórico, não é um banco de dados que você consegue apagar uma transação. Como qualquer outra entidade bancária, você tem que guardar log de tudo que você faz. Então esse banco de dados que eles utilizam, Nubank. Então a Nubank ela utiliza esse banco de dados exatamente por isso. E ele é sem estrutura pré-definida, e ele é implementado em Clojure, que é uma linguagem que é interessante. Eu nunca programei, mas eu vi a estrutura, ela é bem interessante. Está na minha lista do que estudar, do que dar uma pesquisada. Mas ela utiliza Clojure porque esse banco foi implementado em Clojure, então era o mais razoável para fazer. Então hoje, você vê uma entidade bancária e crescendo do jeito que o Nubank está crescendo, porque o mercado hoje está apavorado com o Nubank, porque você resolve tudo, é um nível de simplicidade muito grande, você resolve tudo no celular, no smartphone. Então eles utilizam sim uma plataforma NoSQL. Então quem sou eu para dizer não, bote um relacional aí que fica melhor. Não fica não, vai depender da sua necessidade. Espero ter respondido, espero que você tenha gostado. Deixa eu ver se está por aqui, se eu consigo ver. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pior que não. Deixa eu ver aqui. Tá. Dos Bagânia, mas a sensação desse MongoDB é que dá para nascer um monstrinho muito rápido, não? Precisa de gestão como qualquer outro software. Não é o que eu disse agora. Não é um negócio... Você tem que fazer todo o banco de dados, inclusive aí. Outro dia eu vi uma palestra muito interessante sobre isso. Eu não me lembro qual era a empresa. Num desses... eu vou tentar lembrar, depois eu coloco nos comentários. Mas o cara estava falando exatamente sobre isso. Uma base de dados MongoDB que estava crescendo animalmente e a performance caiu. Então, é como qualquer outro banco. Você faz sizing para poder fazer a definição do que você vai fazer e você vai ter que fazer tuning disso o tempo todo. Vai ter que fazer tuning. Só que são metodologias de tuning diferenciadas. Então, pode virar um monstrinho? Vamos lá, Bagânia, quantos Oracle da vida nós dois já vimos que virou um monstrinho e era Oracle? Então, é isso. Banco de dados é um negócio que não dá para simplesmente você largar de mão e deixar lá. Não, você tem que fazer o tuning disso o tempo todo. Recriar índice, mata índice e assim vai. Então, compila plano, tem que fazer. E os MongoDB e todos os NoSQL devem ter as estruturas dele. Eu não sou um especialista. Tenho trabalhado com o MongoDB exatamente para avaliar esse tipo de coisa, mas não estou trabalhando ainda com uma massa de dados considerável para que eu possa dizer péssimo em performance ou muito bom em performance. É muito bom em performance, sem dúvida nenhuma. É um negócio assim, foguete, é animal, pum. A coisa vem com uma beleza. Então, se você quer colocar isso no ar e quer colocar em performance, eu lhe digo, bota que é beleza. Então, assim, para quem quer implementar alguma coisa, não quer ter dúvida de performance, pelo menos no início, pode botar um MongoDB ou um Cassandra ou qualquer outra solução que você vai ter uma boa solução, sim. Vai virar um monstrinho? Assim como o Oracle com o SQL Server também vira se a gente não fizer tuning. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém. Começou a aparecer algumas coisas aqui. Isso, João Aires. Rede hierárquica, exatamente. Então tem outras filosofias. Eu já saí da universidade há um tempão, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Jadson Souza. E sobre o uso de bancos como o Mongo neste... Tá, é isso aí que a gente respondeu, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu não estou vendo mais perguntas. Se ninguém tem mais nada, ou se eu perdi alguma pergunta, me perdoe, porque realmente eu me perco aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa, porque no meu eu não consigo visualizar, cara. Deixa eu ver aqui. É isso. Bem. Isso, Joyce. A da Baixa. Obrigado pela resposta, papai, na empresa onde trabalho. Além dos relacionados, uso a Dabash, que é exatamente. Aí eu lembrei da Dabash. O Adabase é um banco de dados que foi muito utilizado nos anos 80. Então, tinha uma linguagem que trabalhava nele, chamava Natural. Natural Adabase, era uma dobradinha.
E eu me lembro bem que a gente trabalhava numa empresa que tinha um mainframe e a gente tinha um problema lá com o DB2, que de vez em quando ele caía. E o cara disse, não, a da base não cai nunca. O primeiro programa Natural que eu rodei, caiu tudo. Eu disse, olha, caiu aqui, cara, então, desculpa aí, mas caiu. Então não existe isso, não tem tecnologia que seja a melhor ou pior. Ela tem seus vantagens e desvantagens. Então você tem que avaliar exatamente para a sua necessidade. Mas o Adabar, na época, ele era muito utilizado. Tá tentando lembrar o nome da empresa que comercializava. Mas se você ainda usa Adabar, é um bom banco, não vou dizer que não, é um bom banco. Essa empresa que eu trabalhava era uma empresa era uma concessionária de telecomunicações e ela usava Adabar e com Natural. Antes usava ambiente mainframe puro, então usava CSP, Cross System Products. É mainframe, muito tempo atrás. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, eu não estou vendo mais nada. Não estou vendo mais nenhuma pergunta. Não? Eu acho que não. Beleza. Então, amigos, é o seguinte. Então, só para quem não estava e para quem estava, essa semana eu vou começar a falar 30 minutos todo dia lá no YouTube. E se alguém tiver interesse em participar, para que você seja avisado, logicamente você precisa estar inscrito. Então eu vou colocar aqui para que se alguém tiver interesse, aí está o link para se inscrever no meu canal. Apareceu? Apareceu. E também, lógico, não esqueçam de clicar no sininho. Então assim, eu vou começar 10 horas da noite, todo dia, que aí é um horário que as pessoas já voltaram, já chegaram em casa de faculdade, Não interessa se tiver ou não tiver alguém, eu vou começar a falar. Então vocês vão ver onde chegar lá, vai estar um doido lá falando e assim eu vou fazer. Então eu vou falar sobre assuntos de coisas que eu estou lidando no momento, projetos que eu estou trabalhando, tecnologias que eu estou descobrindo, e aí a partir daí depois a gente vai a pergunta, se tiver ótimo, se não tiver, no outro dia tem mais. E no domingo, ao invés de estar aqui no Facebook, eu vou estar lá no YouTube. E aí eu vou publicar aqui no Facebook, lógico, para todo mundo, fazer uma chamadinha, e vou colocar o link lá para o meu canal. Então eu espero que quem esteja hoje aqui prestigie. Durante essa semana dá uma passadinha para ver também, porque eu vou estar aprendendo. Eu gosto do ambiente, o ambiente é bem melhor que o do Facebook, mas tem mais coisa. Eu também tenho a minha câmera, eu tenho que fazer uns ajustes, então tem algumas coisas que eu ainda tenho que fazer, mas amanhã, feito ou não feito, 10 horas da noite eu vou estar aqui e aí a gente vai conversar. Muito obrigado a todos que estiverem por aqui, todos que estão ainda presentes nesse momento. Obrigado aí por tudo. Se tiver alguma pergunta que lembre depois, pode colocar que depois eu vou aqui e vou respondendo. Agora eu vou dar uma caçada porque eu vejo algumas coisas aqui que eu não estou vendo aqui. E aí eu vou responder. E durante essa semana, se puder passar lá para dar uma conversada, eu vou estar lá à disposição para o que vocês quiserem conversar, tá bom? Então, muito obrigado a todos pela presença. Compartilhem meu conteúdo. Para aqueles que não me conheciam, espero que tenham gostado. E olhem meu conteúdo. Talvez alguma coisa ajude vocês e alguma coisa no seu dia a dia. Muito obrigado a todos pela presença. Então, até a próxima live. E amanhã estou lá no YouTube no meu canal, tá bom? Tenham todos uma boa semana. Tchau!